Olá, boa noite. Iremos fazer a nossa live hoje em conjunto com a Genomics Brasil. Vamos só esperar um minutinho para ver se entra mais gente, tá? Um minuto. Vamos lá. Eu me chamo Caio Brusaca, sou médico geneticista e hoje teremos o prazer de receber aqui a Tassiana Ali. Tassiana Ali, ela é assessora científica da Genomics. Por favor, Tassiana, poderia se apresentar? Claro. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, né? Estou muito feliz de estar aqui nessa live, podendo conversar um pouquinho com vocês sobre o pré-natal. Eu sou a Tassiana, eu sou bióloga de formação, trabalho como assessora científica na Igenomics, estou fazendo um mestrado em aconselhamento genético na USP e tenho aí também uma experiência em pesquisa antes de trabalhar como assessora científica. Seja muito bem-vinda aqui, Tassiana. É sempre um prazer ter colegas aqui trabalhando com a gente. É sempre um prazer também essa nossa parceria com a Genomics Brasil. Vocês sabem de longa data que muitos dos meus pacientes realizam exames genéticos na Genomics, principalmente os testes genéticos pré-implantacionais, os PGTs, e alguns pacientes gostam muito do NIPT, o teste genético pré-natal não invasivo. E hoje vai ser esse o nosso tema. E a minha primeira pergunta para estar sendo exatamente esse. Existem exames genéticos que podem ser feitos durante a gravidez? Com certeza, doutor. Então, os testes genéticos, eles estão cada vez mais presentes aí na nossa vida, né? Então, a gente consegue fazer testes genéticos na fase do embrião, no pré-implantação. Eu acredito que travou aqui a conexão. Pode Tá. repetir, por favor? Posso continuar? Claro, com certeza. Então, os testes genéticos, eles estão cada vez mais presentes aí na nossa vida, né? Então, a gente consegue abordar a genética em diversos momentos. Então, a gente consegue estudar a biópsia do embrião e no pré-natal também não é diferente. No pré-natal, a gente consegue fazer rastreio, a gente consegue fazer uma triagem para algumas aneuploidias, alteração em relação a número, né, de cromossomos, e também a gente consegue oferecer outras abordagens um pouco mais diagnósticas, então que a gente pode investigar. Além dos cromossomos, a gente pode ver alterações em gene em específico, né? Então é possível sim fazer testes na fase pré-natal também. Assim, complementando o que a Tassiana acabou de mencionar, a gente tem que lembrar que quando a gente faz testes genéticos na gravidez, existem os testes genéticos de rastreamento e os testes genéticos diagnósticos. E exatamente essa é a minha próxima pergunta. Poderia explicar um pouquinho qual a diferença entre o exame invasivo e o não invasivo? Claro, com certeza, ótima pergunta. Então, os testes genéticos que a gente fala que não são invasivos, na verdade, são minimamente invasivos, porque a gente vai precisar de uma amostra de sangue aí da gestante, da paciente. E esses testes não invasivos, eles são um rastreio. Então, a gente tem uma pessoa, né, uma paciente que está começando aí a fazer todo o acompanhamento do pré-natal e quer avaliar a possibilidade, então, se tem um risco aumentado ou não para uma alteração em cromossomo, tá? Então, aí é feita essa avaliação aí não invasiva. Agora, tem outras abordagens que elas são já diagnósticas. Então, o médico geneticista, o obstetra, o especialista que está acompanhando aquela gestante e pela experiência dele tem uma suspeita para uma determinada condição ou tem um histórico na família, então uma moça que já teve aí uma perda, tem um risco disso acontecer novamente, e o médico ele precisa ter um outro foco, uma abordagem mais diagnóstica, direcionada, né, para outras coisas que o NIPT no momento não consegue enxergar. O que vai ser feito? Então, ele vai utilizar de uma abordagem invasiva. Pode ser coletado, então, o líquido amniótico,
né, que é o líquido onde o bebê flutua e tem as janelas também para fazer essa coleta, ou pode ser coletada a biópsia de vilo. Tudo vai depender, então, da avaliação do médico, né, e do tempo aí que teria para fazer uma intervenção. Então, a biópsia de vilo ela pode ser coletada a partir da 9ª semana, o líquido amniótico a partir da 15ª, 16ª semana. Então, são procedimentos invasivos, não são exames. Então, a partir da coleta dessas amostras, desses materiais, aí a gente pode direcionar para fazer um cariótipo, pode direcionar para fazer um array, um exoma, né? E quem vai dar esse direcionamento é o médico da paciente. Assim, para complementar o que a Tassiana acabou de falar, a gente tem que lembrar o seguinte: uma vez que eu estou pensando em rastreamento, eu estou falando em mulheres que acabaram de descobrir uma gravidez e não tem aparentemente nenhuma alteração e nenhuma mutação. Quando a gente fala em exame diagnóstico, a gente está falando em exames onde a ultrassom está alterada. Eu tenho uma TN aumentada, eu tenho uma hidropsia fetal, eu tenho ossos longos encurtados, e a partir daquele achado que dá a ultrassom, vai ser feito a amniocentese ou a biópsia de vilosidade coriônica. E a partir daí vai fazer os testes de cariótipo, array, exoma, painéis. Já o NIPT, que é o que a gente está falando hoje, ele está mais voltado para mulheres que não têm nenhuma alteração em ultrassom, normalmente mulheres que têm uma idade acima dos 35 anos, mas claro, qualquer mulher pode, na verdade, deveria fazer o NIPT. E é exatamente essa que é a próxima pergunta. Tassiana, poderia falar sobre o NACE, que é o NIPT da Genomics? Alguma Claro. coisa do tipo, como é que é a coleta, qual é o tempo que demora para sair o resultado, um pouco um panorama mais geral, por favor. Perfeito, ótimo. Então, o NACE ou NACE é o teste pré-natal não invasivo da Genomics. Então, é um teste que a gente vai fazer o rastreamento de aneuploidias, alterações cromossômicas. Então, a gente não vai avaliar genes, é importante ter isso muito claro, tá? Então, a gente vai verificar se tem uma cópia aí para mais de um determinado cromossomo que possam levar a síndromes conhecidas, ou uma cópia para menos também de um determinado cromossomo, principalmente os cromossomos sexuais. Na Genomics, a gente tem 3 opções de teste. Então, a gente tem um teste que a gente chama como NACE5C ou NACE5C. O que é isso? Essa avaliação, ela consiste no rastreio de risco para cromossomo 13, 18 e 21. Então, a gente vai fazer um screening para ver se tem trissomia, quando a gente tem 3 cópias aí de um determinado cromossomo, que pode levar a uma das síndromes. E a gente vai também avaliar os cromossomos sexuais e vamos fazer a sexagem. Por estar sendo feita essa leitura dos cromossomos sexuais, tem a sexagem. Tá? Então, esse é o painel 5C, porque a gente tem também os cromossomos X e Y sendo rastreados nesse painel. Então, 5 cromossomos no total. Ok. O painel 24C, ele consiste no rastreio dos 24 tipos cromossômicos. Então, na espécie humana existem 24 tipos, mas cada indivíduo aí possui 23 pares. Então, a ideia é justamente a gente fazer o rastreio dos cromossomos 1 a 22 e também X e Y. E a gente tem a opção do ampliado, que ele consiste na avaliação dos 24 cromossomos e mais algumas microdeleções aí que podem ocorrer no pré-natal, né, que são um pouquinho mais frequentes da gente ver aí durante a gestação. E como que é feita a coleta, então? A coleta, ela deve ser feita a partir da 10ª semana gestacional. Então, antes disso, não é possível fazer essa coleta, né? O nosso teste, ele está padronizado a partir da 10ª semana, então não é somente a partir da 10ª. Então, entrou nessa semana, pode ser feita a coleta. Não precisa de nenhum preparo especial, não precisa de um jejum, nada muito específico. Então, a paciente tendo interesse, busca o seu médico, busca a clínica, é feita uma coleta como se fosse fazer um hemograma. Tem o kit especial, claro, da Genomics, né? Então, é um tubo que tem um conservante especial para esse DNA, um tubo tipo Streck, faz a coleta, então esse material é enviado para a Genomics. O teste ampliado, a gente tem um prazo de 15 dias úteis. E os painéis 5C e 24C, 7 dias úteis. Eles estão sendo feitos totalmente aqui no Brasil, tá? E aproveitar essa oportunidade de comentar que agora, até dia 15 de janeiro, a gente está com uma promoção muito interessante. Então, as pacientes, os médicos que solicitarem o painel 5C,
vão ganhar análise aí dos 24 cromossomos. Então, o médico autorizando, né, claro, tudo daí dentro da então, o médico também passando isso para o paciente concordando, a gente faz essa liberação da análise aí dos 24 tipos cromossômicos. Exatamente isso. A minha grande pergunta, que vai voltar, é com quantas semanas é possível fazer esse exame? Esse exame, então, pode ser feito a partir da 10ª semana, porque a gente está avaliando principalmente o DNA fetal livre circulante, que é um DNA que ele tem origem principalmente das células da placenta. E com o passar das semanas gestacionais, esse DNA ele vai aumentando sua proporção na circulação materna. Claro que no começo da gestação esse DNA ele vai sendo liberado, mas ele não está em uma proporção suficiente para a gente poder fazer uma leitura pelas técnicas de biologia molecular. Então, para a gente evitar, né, uma reconvocação da paciente, para a gente evitar também resultados muito duvidosos, com uma baixa proporção desse DNA, então a gente sugere aí que seja feita a partir da 10ª semana mesmo. Tá? E o teste ele também foi padronizado, a gente tem toda uma validação, todo um controle de qualidade, que a gente viu resultados muito bons e consistentes a partir da 10ª semana. Assim, complementando o que a Tassiana falou, a idade gestacional é fundamental para a realização do NIPT. Nós temos esse ponto de corte, no caso do NACE de 10 semanas, para exatamente ter a quantidade mínima suficiente de DNA fetal livre na circulação da mãe. O que seria isso? Todas as vezes, quando uma mulher está grávida, existe uma troca de DNA da mãe e do filho. E essa troca no sangue da mãe ele circula como DNA livre fetal, que é assim que nós chamamos. É muito semelhante do que acontece no câncer. Quando a gente fala em biópsia líquida no câncer, é a mesma lógica do NIPT. Eu tenho DNA livre circulante, só que do tumor. Aqui é do bebê proveniente da placenta. Se eu não tenho uma quantidade mínima necessária e uma qualidade mínima necessária para a execução dessa técnica, o que acontece? Acontece as reconvocações. Só que muitas das vezes o nosso maior problema era exatamente esse. Quando a gente reconvoca uma mãe para fazer o exame do NIPT, a primeira coisa que se pensa é: meu bebê está alterado. Na verdade, não é que o seu bebê está alterado, é que a quantidade de DNA daquela amostra não foi suficiente para fazer a técnica. Isso dá muita dor de cabeça, tanto para o médico obstetra, quanto para aquela mãe, porque ela fica durante mais 15 dias neurológica dizendo: meu bebê está alterado, meu bebê está alterado, e não necessariamente. Isso é muito importante a gente frisar. E a próxima pergunta é exatamente essa. Você considera, Tassiana, que todas as gestantes têm indicação de fazer o NIPT? É uma ótima pergunta, doutor. Seria um cenário ideal, né, que a gente pudesse oferecer esse rastreio para qualquer gestante. Mas a gente sabe que quando uma paciente ela tem um histórico, ela já se apresenta na clínica com um ultrassom alterado, o ideal é partir para um teste que seja diagnóstico, porque o NIPT ele vai oferecer para a gente um rastreio. Né? Então, é como se a gente estivesse detectando se tem um alto risco ou baixo risco, para a gente classificar em categorias. O cenário ideal seria realmente que toda gestante pudesse fazer o NIPT, né? A gente sabe que o NIPT é relativamente novo, o primeiro foi lançado aí em 2011, em alguns países é obrigatório oferecer o NIPT como um primeiro rastreio, então você não vai partir para outra metodologia antes do NIPT. Um exemplo é o México, então é obrigatório que todas as moças façam o teste. Então a gente está caminhando, então é importante que se a gente precisa ser mais assertivo, já tem realmente a hipótese aí do médico, vamos partir para o diagnóstico. Agora, a gente ainda não tem muita certeza, né? A paciente precisa aí de um acompanhamento para classificar a gestação como alto risco ou baixo risco, sim, o NIPT ele vai muito bem. E para complementar, a gente estava conversando um pouquinho dessa proporção de DNA fetal. Eu gostaria de mencionar que existem alguns fatores que podem inibir um pouquinho a proporção desse DNA fetal na circulação. Então, a gente sabe que, por exemplo, o uso da enoxaparina pode acabar inibindo um processo que a gente chama de apoptose, né? Um processo essencial para ter essa liberação. Então, em alguns casos,
Se a paciente ela não pode interromper o uso, a gente sugere um atraso, claro que o médico é que é a pessoa que também vai avaliar em conjunto, e em alguns casos realmente a gente pode ter uma diminuição da proporção desse DNA fetal. Então pode ser que talvez a paciente seja reconvocada. Outros casos é também quando a gente tem um IMC elevado, que é o índice de massa corpórea. Então, em casos de IMC elevado também a gente pode ter uma alta circulação dos adipócitos, né? Falando de uma maneira mais fácil, aí as células de gordura, assim, porque eu sei que tem pacientes nos vendo, né? Então, isso pode acabar também inibindo a proporção de DNA livre que a gente tem detectada. Então, é um teste muito robusto, mas a gente sabe que existem fatores biológicos, existem algumas medicações que a gente deve ficar atenta na hora de fazer a coleta. Exatamente. Eu vou só simplificar que, na verdade, o nosso maior vilão realmente é o Clexane, que conversa, que é o enoxaparina. Mulheres que têm trombofilia, a gente tem sempre que avisar quando vai fazer o NIPT que está usando anticoagulante. Por quê? O anticoagulante, a heparina, ela é, querendo ou não, ela é um grande vilão na questão de extração de DNA também. Na hora de amplificação de DNA nas PCRs, por exemplo, na própria sexagem fetal, quando a gente faz sexagem fetal, o exame pode dar inconclusivo por conta do uso da heparina. Porque a heparina, ela fica lá, enquanto você usa 40 miligramas 2 vezes ao dia, por exemplo, para trombofilia, para perdas gestacionais, é um grande vilão. E exatamente eu estava falando sobre sexagem. Hoje é possível trocar a sexagem pelo NIPT. Na verdade, é recomendado, porque o NIPT é um exame muito mais robusto para isso. E, além de eu te oferecer o X e o Y, ainda vou ver outras síndromes genéticas. E aqui eu vou dar uma pausa, porque eu vou responder algumas. A primeira pergunta que veio para a gente é exatamente isso. A síndrome XXY, ou síndrome de Klinefelter. A síndrome de Klinefelter, ela é uma condição, uma alteração dos cromossomos sexuais. Assim, eu acredito que deve ter dado essa alteração no NIPT e não ou no PGTA, eu não sei. Mas sabendo que foi no NIPT, eu preciso confirmar com uma técnica confirmatória. Seja cariótipo depois que a criança nascer, seja cariótipo intraútero, que seria a miocentese. Mas a síndrome de Klinefelter dá duas características. A primeira delas é infertilidade masculina e volume testicular baixo. As outras alterações são mais incomuns, mas é possível ter desde deficiência intelectual, aquele quadro marfanoide, que é bem longilíneo, e tudo isso você realmente tem indicação, viu, Patrícia, de passar com o médico geneticista. Qual a diferença entre o NACE e o NIPT Panorama? Antes de tudo, o NIPT Panorama, para quem não sabe, é o NIPT da Natera. Natera é uma empresa americana que trabalha só com NIPT. Na verdade, não trabalha com outro exame, é só com NIPT. Basicamente, eu acredito que é só a técnica e a idade gestacional. Não tem muita diferença, assim. Eles também têm NIPT básico, ampliado. Você, Tassiana, consegue complementar um pouco mais sobre a diferença entre o NIPT Natera e o NIPT da Genomics? Ótima pergunta, doutor. Realmente a gente tem a diferença da metodologia. Em alguns casos, a gente sabe que por utilizar essa metodologia de SNPs, pacientes que acabam fazendo ovodoação acabam, às vezes, não se beneficiando aí dessa abordagem, né? Porque precisa fazer uma análise comparativa. E com o NIPT da Genomics, a gente não tem essa restrição. Então, pacientes que engravidaram utilizando aí uma ovodoação, elas podem aí coletar o NIPT tranquilamente. Barriga de aluguel também. Então, por ter essa comparação, que eles precisam de uma amostra de sangue da gestante e também de uma amostra, vão coletar aí a outra amostra para fazer a análise fetal, né? São duas amostras, então a gente pode ter diferenças quando utiliza aí a abordagem de SNPs, mas com a nossa metodologia a gente pode seguir tranquilamente. Certo. Próxima pergunta é da nós. Já pode fazer o PGTA e o sexo? Olha, a resolução do CFM está escrito que não pode ser liberado mais o sexo. Está na resolução, entendeu? Infelizmente, nós não temos tanto poder sobre isso, porque é eles que decidiram.
existe uma linha da reprodução assistida que está lutando para reverter essa situação, mas até o momento, infelizmente, é o que está valendo a resolução. E não está sendo liberado nos laudos de PGTA o sexo, infelizmente. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa. Até o momento. Não. Vamos para a segunda parte, que é voltado para os tipos do NIPT. Você falou mais cedo, Tassiana, que existe o NIPT 5C, 23C, microdeleções, mas, assim, esses exames, eles são para... qual o critério para ser escolhido um deles? É basicamente como gosto do freguês, vamos dizer assim, porque, querendo ou não, o NIPT ele é um exame que ele é muito pessoal. É mais a pessoa que quer fazer do que mais do que indicação médica. Porque, tecnicamente, não há um protocolo bem estabelecido de o que tem que ser pedido. A gente só oferece para todas as gestantes, ó, você pode fazer o NIPT, você tem essa grande vantagem. Mas, o que você consegue me dizer dos três NIPTs, o 5C, o 23 e o E o microdeleções? ampliado, isso. Bom, Isso. o painel básico, 5C, que a gente chama, que a gente vai fazer o rastreio de alterações para os cromossomos 13, 18, 21 sexuais, X e Y, a gente pode fazer para casos de gestações gemelares, para casos também de gêmeos evanescentes, então é a situação que a paciente ela faz uma primeira avaliação, faz um transvaginal obstétrico se vê a presença de dois sacos e daí depois dois sacos gestacionais e depois não se vê mais a evolução de um dos fetos, né? Então é o que a gente chama assim de uma maneira mais simplificada, né? Tô resumindo aqui de gêmeo evanescente. Então a gente sabe que pode ter resquícios aí desse outro bebê que não evoluiu, né? Desse outro feto. Então aí a gente tem essa análise de 5 cromossomos. E também para aquela paciente que fez uma ovodoação e que geralmente a gente utiliza óvulos de pacientes jovens e quer mesmo assim saber se está tudo bem, fazer um rastreio para essas outras síndromes, pode fazer aí o painel mais básico, tá? A gente tem o painel intermediário que ele vai super bem nas situações quando a gente tem pacientes com uma idade ovular avançada, aquelas pacientes que para alguns o critério é acima de 35, para outros 38, então a gente sabe que dependendo da idade tem um risco maior, né, para abortamento, e essas alterações elas podem acontecer em qualquer um dos cromossomos, né, não que são apenas 13, 18, 21, a gente pode ter uma perda gestacional devido a 3 cópias do cromossomo 15, 3 cópias do 16, entre outros. Então nessa situação, a paciente ela teve uma gestação espontânea, e como o NIPT é recomendado aí a partir da 10ª semana, ela pode contar com esse rastreio para saber, né, como é que está indo, se está indo tudo bem. E a gente já teve casos que realmente fizemos a coleta e a gente viu alteração para algum outro cromossomo e a paciente ela conseguiu ter uma resposta, porque nem sempre às vezes dá tempo também de fazer aí uma coleta desse material de aborto. Então o NIPT já solta um alerta e ela faz o acompanhamento com o médico, a avaliação dos resultados, e em alguns casos foi interessante porque apontou alteração em um desses outros cromossomos que não 13, 18 e 21. E o com a microdeleção é um teste que ele também tem que ter uma indicação específica, né? Porque nem sempre o teste que ele vai ter o nome de ampliado é o que vai ver tudo, né? Que é o mais completo que a gente consegue, que é sempre indicado. Tem, claro, a escolha pessoal, mas é importante seguir o médico. No caso das microdeleções, tem que ter uma suspeita muito bem definida no ultrassom. A gente tem, por exemplo, a microdeleção, a síndrome de George, que pode ter alguns casos familiares, então se tende essa suspeita, alguma suspeita no ultrassom, caso familiar, também vai super bem. Então, para resumir, é isso. Esses casos de ampliado, né, ou casos do 24, a literatura também coloca que algumas pessoas que têm uma translocação, uma alteração no cariótipo, né, que seria aí quando a gente tem troca de segmentos de cromossomos diferentes, não homólogos, a indicação, claro, é a gente partir para um teste invasivo. Mas as pessoas que se recusam de fazer esses testes mais invasivos, elas podem se beneficiar do NIPT, porque também acaba ajudando aí a gente a achar se tem um risco para alguma alteração parcial. A gente teve um caso interessante que até virou um artigo aqui da Genomics de uma pessoa que
tinha a princípio recusado uma aminocentese, um procedimento invasivo, e o NIPT apontou uma alteração para os cromossomos 3 e 5, com acompanhamento do geneticista. Depois a gente conseguiu aí ter um desfecho, né, para esse caso. A gente entendeu melhor o que houve, foi feito depois a avaliação dessa paciente aí do material fetal dela, e a gente viu então realmente alterações parciais nesses cromossomos. Então é interessante que o NIPT gerou um alerta para os cromossomos 3 e 5, e no final das contas a gente descobriu que o marido dela era portador aí de alteração nesses cromossomos. Então ela teve um desfecho, porque depois a gestação não seguiu, mas ela compreendeu o que aconteceu, mas a princípio ela havia recusado uma aminocentese. Poderia ter encurtado o tempo se ela tivesse seguido aí a recomendação, com certeza, mas a princípio ela quis fazer uma abordagem minimamente invasiva, e acabou que depois teve que partir para o invasivo. Então, tem a parte pessoal, né? No final das contas, é sempre a autonomia da paciente que é importante, mas cada teste ele vai ter aí um segmento, né? Para um segmento que a gente deve direcionar mais. Então, no caso de gemelar, somente o painel básico está disponível. Assim, para complementar o que a Tassiana acabou de falar, a gente tem que mencionar exatamente essa situação. O NIPT como exame de rastreio, às vezes, a gente acaba utilizando ele como exame diagnóstico. E a vantagem de poder fazer um NIPT, por exemplo, pegando todos os cromossomos, eu consigo realmente ver a neoploidia em outros cromossomos que, por exemplo, em gestações muito precoces, em perda de gestações muito precoces, às vezes não dá nem para fazer cariótipo de resto ovular, mas o NIPT poderia mostrar a alteração. Mas a gente tem que lembrar uma coisa: o DNA livre fetal, ele só fica na circulação da mãe até o término da gestação. Ele quase que tem uma validade de 24 horas pós-parto ou pós-perda. Então não adianta ter uma perda e correr para o laboratório para fazer um NIPT, que o NIPT pode estar inconclusivo por baixa fração fetal. Por conta dessa situação que assim que tem a perda ou assim que apresenta a gestação, o que acontece? O DNA livre fetal, ele realmente despenca. E quando ele despenca, eu não adianta querer fazer NIPT, eu não vou encontrar nada. Aí vai dar realmente os inconclusivos e que a coleta nem está indicada, né? Muitas das vezes eu já peguei casos de mulheres que tentaram fazer NIPT por conta de perda. E deu exatamente isso, deu inconclusivo por conta que a coleta foi depois da perda. Tipo, ela já tinha expelido o saco gestacional em casa. E depois que ela foi colher o NIPT. E isso tem que tomar muito cuidado. Aquelas situações especiais de gemelaridade, também ovodoação ou barriga de aluguel, são situações que a gente tem que tomar muito cuidado também por conta dessas situações. E não é todo o NIPT que vai resolver. Agora eu tenho que puxar um detalhe sobre as microdeleções. Microdeleção, por mais que o pessoal vai dizer assim, é o NIPT ampliado, o mais completo. Microdeleções, às vezes, o valor preditivo dele não é tão alto quanto, por exemplo, trissomia 21. Não é verdade, Tassiana? O valor Com preditivo certeza. das microdeleções, por exemplo, síndrome de George, quando você lê lá no próprio laudo do exame, vai estar lá. Este exame alto risco é tanto comparado com a população geral. Realmente é mais alto que a população geral, mas acaba não sendo 100%. Por isso que a gente precisaria repetir com uma técnica que a gente chamaria uma técnica invasiva diagnóstica. E exatamente isso. Você conseguiria me dizer um valor ideal para a fração fetal? Existe um número mágico? Porque, por exemplo, às vezes a fração fetal está alta e o exame está inconclusivo. Às vezes a fração está baixa e dá conclusivo. E isso confunde muito os médicos, sabe? Quando a gente conversa com obstetras, eles falam assim: uma vez eu peguei um NIPT que tinha uma fração fetal de 9,5, que é um valor bom, mas deu inconclusivo, ou seja, ela teve que repetir a amostra. Aí o médico virou para mim: mas não é fração fetal? Eu digo: não, a quantidade está boa, mas a qualidade não estava na hora de rodar na máquina. Então, poderia falar um pouco sobre esse número mágico da fração fetal, por favor? Claro. A fração fetal, então, o que é a fração fetal, né? Que a gente vê nos laudos. Então, é a proporção do DNA do feto que a gente tem aí
na circulação materna. Então, o que que significa? Quando eu tenho, por exemplo, 9%, significa que na minha análise de a cada 100 moléculas de DNA livre que eu li, pelo menos 9 são referentes àquele material fetal, né? Aquele material feto-placentário. Ok. E a literatura coloca que, claro, quanto menor a proporção desse DNA fetal, quanto menos leituras a gente tem, uma porcentagem menor, isso não vai ser muito confiável. Então, tem artigos que colocam que a partir de 4% a gente pode ter aí uma confiabilidade. Ok. E por que que às vezes eu tenho 9% e um resultado inconclusivo? Porque também depende do perfil do sequenciamento. Então, eu posso ter, às vezes, uma proporção boa de moléculas lidas, só que a qualidade de outros parâmetros do meu sequenciamento não estavam acima, né, não estavam dentro ou acima do esperado. Então, por isso que o resultado é inconclusivo, ou tem alterações que elas ficam no meio do caminho. Então, a gente não consegue ver picos elevados, então é um pico intermediário que pode gerar dúvidas. Então, claro que no geral o NIPT é uma triagem, então quando a gente tem um resultado alto risco tem que ser confirmado, porque a gente pode ter a situação de mosaicismo também, mas além da fração fetal, outros parâmetros devem ser considerados. Então tem alterações parciais, às vezes, que fazem com que a gente coloque o resultado como possivelmente inconclusivo, solicite uma nova amostra, porque no geral o NIPT ele vai muito bem para alterações de cromossomos completos, de cromossomos inteiros, é para o que ele está validado. Agora, se eu vejo uma alteração parcial no cromossomo 21, eu vou ver picos menores, eu vou ver alterações, entre aspas, no meio do caminho. Então, por isso que às vezes o médico pode receber um laudo, mas aqui na Genomics a gente preza muito por esse tipo de comunicação, explicar mesmo o que apareceu no sequenciamento, como a gente está fazendo as análises internamente, a comunicação é direta. Então, a gente vê alguma coisa, a gente vai conversar com o médico para entender mais um pouquinho do histórico, para poder realmente ajudar. E, claro, caso tenha uma situação de um resultado que a gente viu que não atingiu os parâmetros do sequenciamento, ficou muito abaixo, pode ser enviado em uma nova amostra para a gente refazer o teste, né? Esperar talvez aí algumas semanas para essa proporção desse DNA aumentar e a gente aí fazer essa nova análise, né? Ver se os perfis, se os padrões também acabam melhorando. Eu ia lhe perguntar, Tassiano, você chega a ter algum contato com as pacientes na hora que dá fração fetal baixa ou tem que fazer uma recoleta? Você chega a sentir a ansiedade que elas apresentam, o medo de ter um bebê mal formado? Poderia contar um pouco sua experiência? Sim, claro. Sim, eu tenho contato, mas tem médicos que eles preferem dar a notícia, né? Então, quando tem uma recoleta, tem médico que prefere ele fazer toda a ponte, ele conversar. E tem médicos que pedem, olha, por favor, entre em contato. Então, a gente primeiro vai se reportar à clínica, ao especialista, e quando a gente conversa com a paciente, realmente é a ansiedade, até às vezes a gente vai pedir a confirmação de um dado da semana gestacional, tem aquela situação, nossa, já tem alguma coisa, né? Então, a gente tenta explicar usando termos mais fáceis, falando, olha, não necessariamente tem alguma coisa, tem outros fatores que podem afetar, a gente precisa repetir para gerar um resultado confiável, que a gente preza muito, né? Então, é no sentido de tentar acolher, tentar explicar mais um pouquinho. A gente tem aconselhamento genético também para isso, a gente faz um pré-teste, né? O pré-teste é uma conversa com o especialista para entender o que o exame pode oferecer, o que às vezes pode acontecer no meio do caminho dessas questões, principalmente de baixa fração. Quando a paciente ela recebe o laudo, se ela não fez o pré-teste, ela recebe o laudo e ela contratou o teste diretamente, ela veio coletar na Genomics, tem perguntas, né, quer entender sobre essa fração, qual que seria o número ideal, o que o estado dela quer dizer, pode também aí fazer o aconselhamento genético pós-teste, que é gratuito. Então, a gente tem uma equipe grande aí de aconselhamento e a paciente ela pode marcar o melhor dia e horário para ter essa conversa, né? Então, a nossa conversa diretamente com a paciente vai depender também do que o médico quer. Se o especialista se sente mais tranquilo dele abordar a paciente, tudo bem, a gente vai, né, a gente passa toda a comunicação para ele. Mas gera muita ansiedade, né, porque depois que a paciente,
realizou aquele sonho, algumas vêm de tratamento de fertilização, né? Já vieram tentando algum tempinho e conseguiram realizar esse sonho, agora querem se certificar cada vez mais que tudo esteja bem. Então, é um exame que gera muita ansiedade. Tem que lembrar, assim, eu trabalho com NIPT há muitos anos. E o que eu mais senti, e na verdade o que eu mais sinto falta nesse exame, como eu falei, ele é um exame que ele é, entre aspas, quase que direto ao consumidor, que é o paciente que pede o exame, não é tanto o médico que indica. E exatamente a falta de aconselhamento genético pré-teste. Porque na hora que a gente entra em contato, olha, infelizmente eu vou ter que repetir sua amostra, o paciente desespera. Uma vez eu tive uma paciente que ela era médica e ela pediu NIPT para ela mesma. E ela pegou e foi lá e fez. E infelizmente deu baixa fração fetal e ela teve que recoletar. Nossa, ela surtou, sendo médica e obstetra para piorar. E aí eu fui explicar para ela a situação, por que estava acontecendo a questão da fração fetal baixa, por que ela estava recoletando, que não era problema tecnicamente do feto. Claro que uma formação congênita pode dar fração fetal baixa, até pode, mas não é mandatório isso. Tanto é que dá muito trissomia 21 e é uma formação congênita, e é uma aneuploidia. Então, eu parabenizo a Genoma por ter esse tratamento relativo a aconselhamento genético pré-teste para NIPT, porque o que mais pega é exatamente esse, o NIPT como um dos exames, junto com o hemograma, colesterol e triglicérides, né? Aí a paciente vai lá colher o NIPT, como pensando que é só mais um exame de sangue, que vai ser completamente mandatório durante aquela gravidez, e principalmente ela vai poder mudar o curso daquela gravidez. E, como última pergunta técnica, eu queria lhe fazer exatamente essa pergunta. O NACE, que é o NIPT do Genomics, qual é a técnica que se usa? É microarray? É NGS? É PCR? Qual é a técnica que vocês usam? Tá. A técnica principal é o sequenciamento de nova geração. A gente não utiliza a tecnologia de microarranjo, que é uma tecnologia que você tem uma lâmina, você faz uma comparação entre os DNAs, né? Você tem todo um processo aí de preparo de uma lâmina. É um processo diferente, a gente usa um chip. Então, sequenciar, estudar as bases aí do DNA. Tem todo um preparo no laboratório. Então, essa amostra, ela chega para nós, a gente precisa separar o plasma, né? A região de interesse, porque o DNA livre circulante está no plasma. Então, a gente separa isso por centrifugação, depois disso tem a extração de DNA livre, depois disso a gente precisa preparar esse material, né, fazer um preparo de biblioteca, é um processo que a gente vai selecionar as regiões de interesse com reagentes químicos, depois disso tem toda uma quantificação desse material e depois a gente vai colocar num equipamento aí no final para fazer essa leitura e claro, depois, quando a gente tem essa leitura finalizada, entra uma equipe de bioinformática para transformar todos os dados em gráficos. Então, aqui a gente consegue olhar para gráficos, né? Gráfico do cromossomo 21, gráfico dos cromossomos sexuais, e aí a equipe do diagnóstico vai olhar para esses gráficos e vai conferir os resultados para fazer essa liberação. Então, são várias etapas, mas a metodologia principal é o sequenciamento de nova geração. Entendi. Muito obrigado. Assim, Imagina. não temos mais perguntas aqui no nosso chat, também não tem perguntas aqui no ícone de perguntas. Eu gostaria de convidar, Tassiana, assim, para você deixar suas considerações finais, por favor. Tá joia. Bom, agradeço o doutor pelo espaço, agradeço a confiança do doutor na Genomics. Então, reforçar que a gente está com essa promoção que vai até dia 15 de janeiro para as pacientes, né, que pedirem o 5C, a gente vai liberar a informação dos 24 cromossomos. Também a gente tem um aconselhamento genético, contem aí com a gente para entender mais um pouquinho sobre o teste. E também é importante a gente andar junto da equipe médica. Então, importante ter aí o suporte do médico geneticista, é algo também que a gente gosta bastante de discutir os casos, tá?
E contem aí, tendo dúvidas, tem as nossas redes sociais, podem entrar em contato que vai ser um prazer atender todos vocês. Muito obrigado, Tassiana. Assim, é, muito obrigado por hoje. Foi muito instrutivo. A gente teve muita informação de qualidade, relevante sobre o exame do NIPT. A cada dia mais ele está sendo mais usado. Eu acredito que ele, em poucos anos, vai ser mandatório, assim como o teste triplo, o teste quádruplo. E o que eu gosto sempre de falar, informação é tudo. Quando a gente tem informação e saber que esse tipo de exame existe, eu posso escolher se eu vou fazê-lo ou não. O problema é que a maioria das pessoas nem sabe que existem testes genéticos na gravidez, a maioria das pessoas nem sabe que dá para fazer um teste não invasivo. Ainda hoje tem gente que não faz nem sexagem fetal, ainda espera ultrassom de 24 semanas para descobrir o sexo. E a genética ela evoluiu muito. E a cada dia que passa, ela está cada vez mais barata, mais acessível e mais possível de ser utilizada. Gostei muito de saber essa novidade de poder oferecer os 24 cromossomos além de só os 5. Isso ajuda muitas pacientes que, inclusive, estão assistindo essa live. Também gostaria de divulgar para quem chegou agora. Essa live vai ficar gravada. Pode acessar o meu Instagram, dr.caiobrusaka, onde você pode assistir quantas vezes você quiser. E também eu gostaria de convidá-los para a live da semana que vem, que eu vou fazer uma live muito especial sobre fertilização in vitro, perda gestacional e neonatal. Me pediram muito no chat que eles queriam uma live sobre fertilização in vitro e doenças raras. Só que eu prefiro englobar doenças raras junto com perda gestacional e perda neonatal, porque acaba que muitas dessas doenças raras são bebês que partiram. E eu não posso deixar de atender também o meu público de perdas gestacionais, que acaba sendo a mesma live. Porque os dois assuntos eles se confundem muito, perda gestacional e perda neonatal e, claro, doenças raras. Que muitas delas, uma não sobreviverão até os 5 anos de idade, infelizmente. Muitos não passarão de 1 ano, pessoas que têm doenças raras. Então, a gente vai englobar esses dois no tema, vai ser na próxima quinta-feira, às 7h30 da noite. Estão todos convidados. Tassiana, você também está convidada. Foi um prazer Vou ter essa assistir. com o Laboratório Genomics. Em breve podemos marcar novas lives. Tenho o maior prazer de divulgar o conhecimento, porque conhecimento salva vidas, como eu gosto de falar. Quando a gente fala principalmente de perdas gestacionais, conhecimento salva bebês. Quando a gente fala em doenças raras, conhecimento diagnostica a criança e trata ela enquanto dá tempo. O problema é que às vezes a gente perde esse tempo e acaba perdendo a criança. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite. Caso queiram assistir novamente essa live, vai estar disponível aqui no feed. Muito boa noite. Boa noite, Tassiana. Tchau para Boa todos. noite, doutor. Foi um prazer. Obrigada. Tchau, tchau.